Livro de Cartas aos Efésios, Carta aos Efésios, capítulo 6. Carta aos Efésios, número 6, versículo 10 a seguir, que diz assim a palavra do Senhor. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Portanto, não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor nos fala a respeito do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele escreveu uma carta, e essa carta foi direcionada à igreja de Éfeso. Essa igreja de Éfeso era uma igreja valorosa, uma igreja que estava embasada, alicerçada na doutrina da santa palavra de Deus. Era uma igreja que estava em constante busca pela presença do Senhor, estava revestidos ali da palavra do Senhor. Mas o apóstolo Paulo, ele escreveu essa carta à igreja de Éfeso, dizendo que, orientando a igreja de Éfeso, que nós precisávamos estar mais revestidos, não só ser ouvintes, não só servir a Deus, mas nos revestir de toda a armadura, de toda a armadura, as armaduras espirituais, para que nós possamos estar preparados, revestidos quando quando Satanás vier contra a nossa vida. Então o apóstolo Paulo ali, ele escreveu esta carta à igreja de Éfeso, dando ali orientações precisas sobre o mundo espiritual. O apóstolo Paulo, ele escreveu assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor na força do seu poder. Ou seja, se fortaleça, busque em Deus força espiritual, busque em Deus revestimento espiritual, começa a orar, começa a ler a palavra, começa a buscar de Deus unção, poder, graça, começa a se revestir espiritualmente, para que quando o inimigo vier contra as nossas vidas, ele possa ser derrotado pelo poder da unção, pelo poder da palavra, pelo poder das forças, da armadura que o Senhor Deus quer nos revestir. Então, a força do poder do Altíssimo é a mesma que ressuscitou Jesus. Então, que nós viemos buscar esse poder, que nós viemos buscar essa unção, essa força que o apóstolo Paulo quis ensinar a igreja de Éfeso, é que nós tínhamos que buscar a mesma força que ressuscitou Jesus. Quem ressuscitou Jesus? A força do poder do Espírito Santo. Foi ele que ressuscitou Jesus entre os mortos. E que hoje está à disposição para agir na minha vida e na vida de todos aqueles que estão na presença do Senhor. Todos aqueles que buscam a Deus, o Senhor o reveste ele de poder e graça. Por um lado, o justo vive em conflito espiritual. Nós, muitas vezes, não é porque nós somos servos de Deus, não é porque nós somos crentes, não é porque nós estamos embasados, alicerçados nessa palavra, que não há conflitos espiritual na nossa vida, que não há conflitos espirituais. Era isso que o apóstolo Paulo queria ensinar a igreja de Éfeso. Era isso que a igreja queria, que o apóstolo Paulo queria ensinar ao povo, dizendo: o justo vive em conflito espiritual contra as hostes malignas. Por outro lado, tem o Espírito de Deus que o capacita poderosamente para vencer todo o mal. Ou seja, de um lado há o Espírito Santo de Deus, de outro lado há os demônios que tentam lutar contra os servos do Senhor. Portanto, por isso que o apóstolo Paulo diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do inimigo. O inimigo, o diabo, ele não luta contra quem já está no mundo, porque quem está no mundo já está fazendo a vontade dele. Mas nós, servos de Deus, nós temos que nos revestir, nós temos que orar, nós temos que jejuar, nós temos que nos fortalecer na pessoa bendita do Espírito Santo, porque quando nós oramos, quando nós
consagramos a nossa vida, o Espírito Santo nos fortalece, o Espírito Santo abre o nosso entendimento, o Espírito Santo nos dá força para vencer toda astuta, toda cilada de Satanás. Então nós temos que ter esse discernimento espiritual, nós temos que buscar em Deus essa autoridade, nós temos que buscar em Deus esta unção, esta graça. Então era isso que o apóstolo Paulo estava escrevendo à igreja de Éfeso, ensinando o povo a lidar com o mundo espiritual. O mundo espiritual, ele é mais melindroso, mais perigoso que o nosso mundo material. Por quê? Porque o mundo espiritual é ele que vai, é através do mundo espiritual que as outras áreas da nossa vida vai ser direcionada, vai ser abençoada ou não. Então, quando nós oramos a Deus, o mal cai por terra, os impedimentos, os embaraços, as artimanhas do inimigo são todas desfeitas, o jugo é quebrado. Quando nós buscamos a Deus em oração, em vigilância, toda a horta, toda a ferramenta que o diabo prepara contra as nossas vidas cai por terra. Portanto, sujeitai-vos a Deus e resistir ao diabo, que ele fugirá de vós. Revesti-vos de toda a armadura espiritual, para que possais estar firmes contra as astutas e ciladas do inimigo. Era isso que o apóstolo Paulo estava dizendo. Cada pessoa tem que ter uma guerra para ser travada todos os dias, em todo o tempo na nossa vida. O mundo espiritual, ele é terrível, ele é melindroso. Então nós temos que estar revestido, alicerçado para uma guerra. Nós, quando entramos aqui, eu vejo resistência, o inimigo lutando contra a plataforma, lutando até mesmo contra as pessoas que estão deslizando aí no seu celular, para não parar na live. Por quê? Porque se ele parar aqui na minha live, ele vai ser abençoado, ele vai ser liberto. Se ele parar aqui na minha live, as palavras do qual Deus coloca na minha boca vai trazer vida, vai trazer libertação, vai trazer paz, vai trazer esperança e vai abençoar a tua vida. Então nós temos que ter esse entendimento, buscar em Deus revestimento, para que o inimigo não venha roubar a nossa bênção. Quando algum ministro do Senhor está ministrando a palavra do seu inimigo, ele quer roubar a mensagem, ele quer roubar a semente que está sendo ali plantada. Cabe nós, ouvintes, ouvir Deus falar. Cabe nós, ouvintes, ouvir e abrir o nosso coração para Deus, porque quando nós paramos para ouvir um ministro, alguém que está ministrando a palavra, automaticamente nós já somos abençoados, e nós temos ali que prestar atenção na mensagem, porque a mensagem vai trazer vida, a mensagem vai trazer edificação, a mensagem vai trazer libertação. Então, diante dessa palavra tão poderosa, o apóstolo Paulo instruiu: estejais preparados, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possa estar firmes contra as astutas ciladas que o diabo lançar contra a tua vida. Porque o diabo, ele veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para que nós tivéssemos vida, e vida em abundância. Então, quando nós abrimos o nosso coração para ouvir a voz de Deus, ouvir esta palavra sendo pregada, o Senhor despedaça todos os grilhões. O Senhor Deus joga por terra toda a amarração. O Senhor Deus joga por terra todas as ferramentas que o inimigo está aprisionando vidas. Quantos, às vezes, passa na minha live mais de 1000 pessoas e eu só fico observando. Às vezes fica 1 ou 2, passa 1000 pessoas pela live e muitos não param para ouvir Deus falar. Muitos não querem ouvir esta palavra, porque essa palavra traz vida, essa palavra traz esperança, essa palavra liberta. E eu vejo o inimigo lutar contra as vidas, eu vejo o inimigo roubar a bênção das pessoas, eu vejo o inimigo agir de artimanhas para não parar na minha live, mas eu quero te dizer que, em nome de Jesus, todo aquele que permanecer na live, todo aquele que buscar em Deus cura, libertação, vitória, o Senhor te dará. Por quê? Porque aqui há uma mulher de Deus alicerçada, revestida do poder de Deus. Há uma pessoa que tem vida no altar, que está orando, que está buscando em Deus libertação pelas almas, que as vidas sejam libertas. Mas, claro, só permanece aquele que de fato ouvir Deus falar. Só ouve a voz de Deus quem de fato tem no coração a chamada para ser salvos, a chamada para ser libertos. Então agora o apóstolo Paulo diz aqui que a nossa luta, que a nossa vida espiritual é uma guerra travada. A nossa luta espiritual, o mundo espiritual, ele é poderoso.
Então o apóstolo Paulo foi nos falando porque não temos que lutar contra a carne nem o sangue. Por que ele quis dizer isso? Ele quis dizer que o mundo espiritual ele é terrível, que a nossa luta espiritual não é contra a carne e contra o sangue. O que quer dizer isso? A nossa luta não é contra o nosso próximo, a nossa luta não é contra o nosso irmão, a nossa luta ela é espiritual, a nossa luta é contra as potestades, contra os principados, contra as hostes espirituais da maldade. A nossa luta é contra o diabo, a nossa luta é contra Satanás. Então, diante desta palavra, é isso que o apóstolo Paulo escreveu ali, orientando a igreja de Éfeso a respeito do mundo espiritual. Paulo tem o cuidado de alertar sobre os verdadeiros inimigos de Deus. E quem são os inimigos de Deus? Satanás e seus demônios caídos. Satanás e os anjos das trevas. Esses são os inimigos de Deus. Naquela época, embora os cristãos ficassem expostos a perseguições e a mortes por parte de várias autoridades, porque o povo de Deus, a igreja primitiva foi muito assolada, a igreja primitiva foi muito perseguida, a igreja primitiva, os primeiros cristãos da época ali do Senhor Jesus sofreu muito, padeceu, foram mortos, foram levados para ser devorados pelos leões, foram colocados dentro da arena para ser zombados pelos perseguidores de Cristo, levaram os primitivos, os irmãos, para serem comidos pelos leões. Então o povo de Deus sempre foi muito perseguido, o povo de Deus foi alvo de Satanás, mas o que eles não sabem, que na nossa vida há um Deus que nos livra, que nos liberta e que nos livra das ciladas do inimigo. Mas como assim? Então por que Deus não livrou a igreja primitiva, que foram ali, muitos foram devorados pelos leões, muitos ali tiveram a sua cabeça decapitada, muitos ali morreram a fio da espada, muitos ali foram também crucificados. Apóstolo Pedro, ele foi crucificado de cabeça para baixo na cruz. Paulo sofreu inúmeras perseguições. Paulo foi humilhado, foi perseguido. Outrora ele era perseguidor, mas Deus, ele teve um encontro real com o Senhor Jesus e ali o Senhor o salvou, e agora ele passou a fazer o ID do Senhor. Então o apóstolo Paulo também foi perseguido. O apóstolo Paulo levou 40 chibatadas, Jesus levou 39 e o apóstolo Paulo levou 40 chibatadas por causa desta palavra. Viveu em cativeiro, foi aprisionado, esteve diversas vezes em várias prisões por causa que ele estava anunciando essa palavra. Então o povo de Deus sempre foi afrontado, perseguido por causa dessa santa palavra. Então é isso que o apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, ele trouxe essa carta para orientar, para esclarecer a igreja de Éfeso, que eles tinham que buscar agora revestimento, que agora sim eles tinham sido libertos pela palavra, mas que agora eles tinham que se revestir, que agora eles tinham que orar, que agora eles tinham que buscar, que agora eles tinham que se revestir de toda a armadura espiritual, para que o inimigo não viesse tragar eles, para que o inimigo não viesse esmorecer eles na fé, que eles agora tinham que se revestir de toda a armadura, se revestir de todo o poder de Deus, para que eles pudessem estar firmes quando a investida do inimigo viesse sobre a vida deles. Então o apóstolo Paulo abriu a visão espiritual ali da igreja de Éfeso através dessa santa carta, o qual foi inspirada pelo Espírito Santo para escrever a igreja de Éfeso. Então o apóstolo Paulo diz que eles não lutavam contra a carne nem contra o sangue, mas sim eles estavam lutando contra as hostes espirituais, eles estavam lutando contra o próprio Satanás. Então, diante desta palavra, o apóstolo Paulo instruiu a igreja do Senhor para permanecer na fé, na convicção, porque a igreja de Éfeso era uma igreja abençoada, era uma igreja que estava se levantando espiritualmente, era a igreja que estava na fidelidade com Cristo. Então o apóstolo Paulo disse: revestivos de toda a armadura de Deus, porque a sua luta, igreja, a sua luta não é contra a carne, a sua luta não é contra o sangue, mas sim contra os principados, mas sim contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, igreja do Senhor, tomai toda a armadura de Deus,
para que possais resistir no dia mau. O apóstolo Paulo quis dizer: se revista do poder de Deus, se revista da unção, da graça, da autoridade, coloca a tua vida em oração, em jejum, em busca, para que possais estar totalmente alicerçado de todas as armaduras de Deus, para que o inimigo não venha roubar a tua fé, a tua esperança, para que o inimigo não venha roubar a sua vitória. Então o apóstolo Paulo, ele quis ali explanar, ele quis dizer: estejais preparados contra os principados, contra as potestades. A perversidade de Satanás evidencia, a crueldade dele era tão tamanha que o reino do diabo, ele é um reino extremamente organizado. Ele não age de qualquer maneira, ele é estrategista, ele é cauteloso, ele é sagaz, ele tem paciência. Uma das armas que o diabo tem é a paciência, coisa que muito crente não tem, coisa que muitas pessoas não conseguem adquirir, a paciência. Pois eu quero te dizer que o inimigo das vossas almas, ele é paciente, ele tem total paciência. Se ele não conseguir te destruir hoje, ele tenta amanhã, e assim ele vai tentando. Então, portanto, era isso que o apóstolo Paulo dizia: se revista das armaduras espirituais, para que possais resistir e suportar as astutas, os planos do diabo contra a vida do homem, contra a vida da humanidade, contra toda a humanidade. Portanto, ele quis dizer que o reino das trevas, o apóstolo Paulo diz que o reino do diabo, ele é extremamente organizado. E o diabo, ele dá legalidade, ele dá comando, domina os seus anjos caídos. Ele domina, ele administra, ele coordena e ele organiza cada demônio para agir em uma determinada área. Portanto, esses principados e essas potestades foram os anjos caídos, porque cada um tinha uma hierarquia ali dentro do reino de Deus, e ali existia anjos poderosos, mas deram ouvidos aos anjos, deram ouvidos à voz do diabo, à voz de Lúcifer, e ali foram restituídos, caíram, foram destituídos da glória. Portanto, eles se tornaram no reino espiritual das trevas, potestades e principados. Ou seja, há sim demônio e demônios, há sim uma hierarquia poderosa também no inferno. Tem demônios que são mais poderosos do que um outro, e cada um são escalados para atuar em uma determinada área. Muitos são escalados. Você sabia? Se você não sabe, aprenda agora, que cada país tem os seus demônios, tem o seu comando. Cada país tem os seus determinados demônios. Os mesmos demônios que atuam aqui no Brasil não é os mesmos demônios que atuam na China, não é os mesmos demônios que atuam na Índia, não é os mesmos demônios que atuam no Paquistão, não é os mesmos demônios que atuam na Europa, não é os mesmos demônios que atuam na África, não é os mesmos. Cada país tem o seu poderio, ou seja, cada país tem os seus demônios para oprimir e sugar e destruir e matar vidas. Portanto, observa que o que acontece aqui no Brasil não é o mesmo que acontece em um determinado país. Embora o diabo está tomando crescendo nesse sentido de tomar, de querer jogar todos os seus dardos inflamados em cada país. Observa a ação do diabo lá no Paquistão, como que ele atua, e ali ele usa os homens para destruir a vida das mulheres e das crianças. O diabo entra na vida do homem, plantou uma religião diabólica, se intitulando uma religião, algo religioso, mas quem é o pai, quem atua, quem é o reino daquela religião, é o próprio demônio, usando homens para destruir vidas das mulheres, escravizando elas, que mulheres não podem mostrar sequer o olho, toda tampada, anda parecendo uma múmia, porque ninguém pode ver elas. São escravizadas por esses homens diabólicos, malignos. E por que esses homens seguem essa religião da Sharia, da Torá, dessa religião da Sharia, do islamismo? Para ali, o diabo implantou, usou uma somente.
Ele usou um só homem para destruir a nação por completo. Ele é desse jeito. Ele implanta na mente de um homem para levantar aquele homem para destruir toda uma humanidade. É isso que atua, esse demônio que atua ali dentro daquele país, destruindo vidas, destruindo pessoas, destruindo as mulheres, destruindo as crianças. Usando homens diabólicos para destruir pessoas, matando, violentando a pedofilia, escravizando as mulheres, matando as mulheres, que as mulheres não podem mostrar o fio do cabelo. Se um fio do cabelo estiver mostrando, eles matam ela apedrejadas. Se elas for virgem, eles primeiramente estrupam elas para depois matarem elas. Escravizam as mulheres e destrói a infância das crianças através da pedofilia. É um país pedófilo. Então a ação do diabo dentro daquele país é algo assustador. É um país escravizado pelo próprio demônio. Por que muitos cristãos não conseguem entrar ali? Quem tenta entrar é morto. Eles matam. Porque eles não querem, o diabo não aceita, não deixa nem um servo de Deus entrar ali para pregar essa palavra, para serem libertos. Porque Jesus veio para libertar vidas, Jesus veio para transformar vidas. Essa palavra transforma, porque se essa palavra for pregada lá dentro, o Espírito Santo vai destravar a mente de muitas pessoas ali, vai libertar vidas. E é isso que o diabo não quer. Observe e percebam que em cada país o diabo age de uma forma para destruição, de que o propósito dele é um só, é destruir a humanidade, é destruir vidas. Ele só usa ferramentas diferentes ali para destruir as vidas. Então é algo assustador, é algo abominável. Eu não recordo qual país. Tem um país que ele é totalmente homossexual. Os homens ali não querem ser homens, querem ser capachos do diabo. Destrói os homens e ali fazendo eles se sentirem mulher, para eles se tornarem mulher, e ali é um país homossexual, não tem mulheres no país. Eles atuam na vida dos homens, levando eles para o homossexualismo, tirando a sua masculinidade e fazendo esses homens acharem que são mulheres. E ali as mulheres, se elas quiserem se casar, elas têm que buscar outros homens ou sair daquele país. Olha só a ação do diabo em cada país. Ele destrói vidas. Na África, ele entra ali destruindo a nação, querendo destruir a nação com a fome, com a escassez, escravizando ali aquela nação a adorar demônios, a adorar outros deuses. E ali cada país ele atua de um jeito. Na Índia, ele tenta implantar várias religiões diabólicas e o objetivo é um só: destruir a raça humana. Ali eles fazem os homens e as mulheres adorar barata, rato, vaca, todo tipo de inseto. É um país sujo, é um país de lixo. Por quê? Porque eles eles não podem matar uma barata, porque eles julgam que uma barata é Deus. É um Deus para eles, Deus minúsculo, né? Então ele atua em cada país. Ele atua trazendo esses malefícios, destruindo almas. E ali lá na Índia, os países ali, as vidas ali adoram barata, rato, animais pestilentos, animais terríveis, insetos. E ali eles têm aqueles bichos como deuses deles. Porque eles não creem que Deus é o Deus que está no céu, que criou os céus, que criou o céu, o mar e o inferno, que criou tudo. Não, eles intitulam insetos, baratas e ratos como seu Deus. Olha que coisa abominável, diabólica. E assim eles alcançam vários. O diabo ali também implanta não só essas coisas diabólicas desse país, como também implanta e vai jogando a sua seta, e cada um que entra naquele país leva um pouquinho dessa cultura diabólica ali, vai destruindo a mente do povo. Então, cada país tem demônios direcionados para cada país. É isso que vocês têm que entender. Aqui no nosso Brasil,
ele atua de diversas formas. Ele atua destruindo as vidas. Ele coloca festas pagãs no nosso país. São João, que é a época agora. Carnaval que passou. Ele implanta idolatria no nosso Brasil. Ele implanta idolatria de adorar imagens, de adorar deuses, de adorar a promiscuidade. Aqui no Brasil é forte, é terrível a forma como ele atua aqui também. Levando, e aqui, aí ou seja, ele vai pegando um pouco dessas destruições e vai implantando um pouquinho em cada país, onde ali cada país atua, recebe um pouco de ensinamento diabólico para a destruição das suas próprias vidas. Então não brinque com Satanás, porque ele sabe agir. A palavra do Senhor diz que ele é sagaz, ele é melindroso e ele tem estratégia, ele é inteligente, ele sabe atuar, mas Jesus veio para desfazer as obras dele. Ele pode até sim ter poder, mas eu quero te dizer que Jesus, ele tem todo o poder. Satanás, ele tem que se prostrar diante de um homem de Deus, diante do nome de Jesus, ele tem que se prostrar diante desse nome. Ele pode até jogar os seus dardos inflamados, as suas setas malignas, mas o Jesus veio para desfazer as obras dele. Jesus veio para dizer que Jesus é o Deus que cura, que Jesus é o Deus que liberta, que Jesus é o Deus que batiza, que Jesus é o Deus que salva vidas. Então, todas essas implantações, essas artimanhas do diabo têm que ser destruídas pelo poder do nome de Jesus, pelo poder desta palavra. Então nós não devemos temer ao diabo, mas nós devemos ser vigilantes, porque nós devemos temer somente a Deus, servir somente ao Senhor. Então diante dessa palavra, então diante dessa ação, o apóstolo Paulo quis dizer, esses demônios se subdividem em uma hierarquia: principados, potestades, príncipe das trevas e hostes espirituais. Cada categoria tem um grau de poder, um raio de ação, de modo que nenhuma área deste mundo fica sem sofrer as suas investidas. Os principados, por exemplo, os maiorais em poder, os principais são os principados têm o maior poder diante ali da hierarquia do poder das trevas. Os maiorais em poder agem nas nações, provocando calamidades, corrupção no governo, violência e todo tipo de maldade contra os habitantes do lugar. Já as potestades têm como objetivo minar o trabalho feito em prol do reino de Deus, ou seja, portanto, são espíritos altamente refinados na arte de criar divisões nas igrejas, levantando perseguições, enfraquecer e enganar os sinceros em sua fé. Para isso, esses demônios se disfarçam e usam até mesmo as escrituras sagradas. Então esses demônios são totalmente inteligentes, cada um atua em uma área, causando divisão no mundo, no governo, causando calamidades, fome, peste, miséria, sofrimentos, corrupção no governo, roubalheira, enfraquecendo o poder, as autoridades. E agora a potestade, eles atuam já dentro do reino de Deus, tentando roubar esta palavra, tentando colocar coximão nos ouvidos, cegueira nos olhos das pessoas, tentando entrar dentro das igrejas para causar contenda, divisão, destruir algum homem de Deus, alguma mulher de Deus. Então nós temos que vigiar, porque o diabo ele é sagaz. Nós temos que estar em vigilância e buscar de Deus revestimento espiritual.